Muito bem. Nossa série de mensagens tem como título Os Hábitos da Felicidade. E nós estamos vendo, de maneira sequencial, a carta aos Filipenses. Será que felicidade é algo que eu devo colocar como meta da minha vida? Será que felicidade é algo que eu devo perseguir? Nós temos visto e aprendido que, na verdade, ela é uma grande consequência de uma vida com Deus. Só para a gente relembrar, muitas vezes, dos pequenos hábitos. O título de hoje é a terceira parte do que a gente vem estudando, aprendendo a contar ou aprendendo a contabilizar. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. Abra a Bíblia ou acesse a Bíblia, conecte a sua Bíblia, tantas oportunidades que o nosso tempo moderno nos traz. Mas esse é o tempo de você estar em contato com a palavra do nosso Deus. Filipenses 3, versículo 7 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai querido, após a leitura da tua santa palavra, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo, para termos a correta interpretação e a aplicação desses versículos em nossas vidas, a partir de hoje. É o que pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos visto no capítulo 1 e no capítulo 2 que algumas circunstâncias ou até algumas pessoas podem tentar roubar a nossa felicidade. E aqui no capítulo 3 nós estamos vendo algumas coisas que também podem tentar, e é sobre esse tipo de ladrão, esse ladrão da felicidade, que o apóstolo Paulo está tratando aqui no capítulo 3. Se nós formos olhar todo o capítulo 3, ele tem mais ou menos esta divisão, do versículo 1 ao 11, o apóstolo Paulo está falando do seu passado, e ele traz a figura do contador, aquele que está fazendo um balanço da vida, dos lucros e das perdas. E o grande verbo dessa parte é considere. E o apóstolo Paulo está trazendo novos valores
ali para aquela igreja querida. Do versículo 12 ao versículo 16, ele vai tratar, e isso nós vamos ver adiante, sobre o presente, o momento atual do apóstolo Paulo. E ele usa a figura do atleta, tão comum ali naquela região, daquelas cidades de origem grega, e o verbo agora é prossigo. E ele quer mostrar o seu novo vigor em Cristo para de fato prosseguir. Do versículo 17 ao 21, Paulo vai olhar para o futuro. Qual era o futuro? E como uma pessoa que olha para o futuro, ele se considera um estrangeiro. E o verbo que é destacado aqui é espera. E Paulo vai trazer uma nova visão para a igreja. E nós sabemos que quando Jesus Cristo se encontrou com o apóstolo Paulo naquela estrada ali em Damasco, ele creu em Jesus e ali, a partir daquele dia, ele se torna um filho de Deus. Esse momento único na vida do apóstolo Paulo, transformador, esse momento ele teve um milagre instantâneo da graça do nosso Deus. E esse tipo de milagre foi o tipo de milagre que nós vemos ali com aqueles missionários no sertão falando, que Deus os alcançou e eles tiveram esse encontro pessoal, quando pecadores reconhecem a sua necessidade e eles vão se voltar ao Salvador. Quando eles pegam a sua fé e depositam única e exclusivamente no sacrifício de Jesus na cruz. É só lá, somente lá, em nenhum outro lugar. Nesse mês tão caro para nós, mês da Reforma Protestante, essa é a expressão do somente pela fé, onde nós vemos claramente que não podemos depositar a nossa fé em nenhum outro lugar. Somente Jesus é digno de ser o depósito da nossa fé. Mas o apóstolo Paulo começou a ver a vida dele para o passado, como talvez muitos de nós começamos a olhar no momento que Jesus entra na nossa vida. A gente começa a olhar e começa a repensar toda a nossa vida. Por que eu agi dessa maneira? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz diferente? E o apóstolo Paulo chegou à grande conclusão que ele teve que perder algumas coisas, mas ele ganhou muito mais do que ele havia perdido. Então hoje nós vamos ver esses dois lados do balanço da justiça pela fé. A imagem que você tem que ter é mais ou menos essa. Se você não é acostumado com termos contábeis, termos financeiros, é a ideia dos prós e contras, é a ideia de pesar na balança aquilo que você tem feito. Mas de que maneira? Do meu jeito? Ou do jeito que Deus nos diz? E em primeiro lugar, nós vamos ver um lado da balança, o que o apóstolo perdeu. No versículo 7, nós vamos ver as perdas do apóstolo Paulo. E logo para começar, ele declara para nós, no versículo 7, que ele perdeu tudo que ele considerava lucro, ganho, riqueza, e tudo isso ele perdeu, porque tudo isso não tinha um envolvimento ativo, essa fé ativa em Deus. Nós já vimos nos domingos passados sobre a enorme reputação de Paulo. Talvez dentro do judaísmo da época não havia ninguém, queridos, ninguém, com a formação e a experiência do apóstolo Paulo. Uma pessoa extremamente capacitada, e ele estava caminhando dentro das suas realizações
ações religiosas. Só lembrando 2 fatos. O primeiro martírio de Estevão, as pessoas o apedrejaram e foram colocar as roupas aos pés desse homem. Quando o Sinédrio de Jerusalém expede uma carta autorizando o combate a essa tal seita do caminho em outra cidade, quem que eles mandam? Com plenos poderes? Saulo, o maior expoente da época. Dá para imaginar o quanto tempo ele investiu, o quanto recurso ele investiu, todas essas realizações que eram preciosas para ele. Quantas pessoas dentro do judaísmo da época admiravam Saulo? Dá para imaginar como era uma figura importante? Quando alguém falava que tipo de judeu você quer ser, talvez as criancinhas da época falavam: eu quero ser como Saulo, ele é zeloso, ele segue à risca os mandamentos, a lei, eu quero ser como ele. Porém, depois que ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, ele percebe que tudo aquilo que ele considerava tesouro, riqueza, não passava de esterco. Queridos, essa é a palavra aqui. A palavra no versículo 8, não sei se você acompanha na mesma versão que eu, mas essa é a ideia original. Não vale nada. Tudo aquilo que eu me esforcei durante toda a minha vida, não é um período de tempo, queridos, não vale nada. Se eu for colocar na balança de Deus, que agora eu sei como é a balança correta de Deus, não vai ter nenhum valor. Esterco. Tudo aquilo talvez desse algum tipo de glória pessoal, mas passavam longe de glorificar a Deus, ao nosso Deus, com aquelas atitudes. Lucro zero sobre esses momentos egoístas da vida de Saulo. Isso não quer dizer que o apóstolo ele repudiasse a sua herança judaica, não. Nós vemos claramente, quando a gente acompanha o livro de Atos, vendo as suas viagens, que ele sabia muito bem que ele deveria ir primeiro a uma sinagoga. Ele estimava o seu sangue judeu, mas ele também levava em conta a sua cidadania romana. Quando ele se converte, isso não o torna menos judeu. Na verdade, ele agora é um judeu completo, porque ele encontrou o Messias esperado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de encontrar com irmãos nossos judeus e conversar. E uma oportunidade que Deus me deu, na cidade de Buenos Aires, tem muitos judeus, e lá tem uma igreja messiânica, não é do Messi, tá, gente? Que aqueles judeus que entenderam que Jesus é o Messias. E eu cometi o erro de chamá-los de cristãos. Fala, não, nós somos judeus completos. Judeus completos. Porque agora eles são verdadeiramente filhos de Abraão, porque a promessa era que pela descendência ia abençoar todas as nações do mundo, e veio o descendente, que é Jesus Cristo, e agora eles podem entender que eles são abençoados pelo Messias. Interessante que o apóstolo Paulo agora não rebaixa o seu padrão de moralidade. Opa, agora então que eu sou um judeu completo, eu não preciso
seguir a lei, então eu posso relaxar. Não, o apóstolo Paulo também não relaxa o seu padrão. Em vez disso, ele aceita o padrão ainda mais elevado, queridos. Sabe qual é esse padrão? Sermos iguais a Jesus Cristo. Não existe padrão mais alto, não existe padrão maior, não existe exemplo que a gente tem que percorrer e se esforçar com a ajuda do Espírito Santo para chegar mais alto do que Jesus Cristo. Paulo entendeu disso. E agora, ele, com a ajuda de Deus, estava removendo da sua vida tudo aquilo que era prejudicial, e ele estava aperfeiçoando, melhorando aquilo que ele já tinha de bom. Isso é o que acontece, queridos, quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Ele vai lapidando, ele vai moldando como um belo vaso de barro. E se a gente não tiver com o coração, com a mente molinha, se a gente tentar endurecer, sabe o que acontece com um vaso de barro duro? Quebra, não dá. Deus vai ter que pegar os cacos, molhar e refazer a nossa vida. Não vale a pena ter o coração endurecido a palavra de Deus. Muito bem, vimos aqui um lado da balança, tudo aquilo que Paulo perdeu, e talvez nós estamos falando de décadas, diversos anos. Como para ser um membro do Sinédrio, pelo menos acima dos 30 anos ele era. Vamos chutar por baixo aí. Paulo tinha ali os seus 35, 40 anos. Imagina você pegar a tua história de 35, 40 anos e falar: não valeu de nada. Pode pensar. Tudo aquilo que você se esforçou, tudo aquilo que você batalhou, esterco. Mas nós temos a segunda parte. Tudo aquilo que Paulo ganhou. Os lucros do apóstolo Paulo, e a gente vai ver isso do versículo 8 até o versículo 11. Estudando esse texto, lembrei de uma frase que vem comigo há bastante tempo, de um missionário, Jim Elliot, missionário americano. Ele disse a seguinte frase, não sei se você já ouviu ela: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. História desse missionário, junto com outros 4 missionários americanos, eles foram evangelizar uma tribo no Equador chamada Auca. Uma tribo que nunca tinha tido contato com o evangelho e também com um homem branco, e eles sobrevoavam, tentaram trocar ali, e uma vez eles desceram um aviãozinho para irem de fato conversar ou começar esse relacionamento com os índios. E eles se comunicavam por rádio. Isso, se não me falha a memória, na década de 40, 50. Até que um ponto não tinham dias e horários específicos ali para eles se comunicarem, e falhou um horário. Mas as esposas que ficavam na base falaram: eles podem estar fazendo alguma coisa interessante. Falhou o segundo horário, falhou o terceiro horário, e aí eles acionaram o exército equatoriano e tudo que eles podiam, e eles foram recolher os corpos dos seus maridos. 5 missionários, jovens, mártires da nossa época. E essa notícia
correu o mundo, queridos. Essa notícia gerou um impacto no mundo, que as ofertas que as viúvas receberam foram tão grandes e tão generosas para que o trabalho avançasse, que eles puderam abençoar outros lugares. E um desses lugares que foram abençoados é o acampamento Palavra da Vida na cidade de Atibaia, lugar onde eu recebi o meu chamado, por causa de homens como estes. Eu posso estar aqui diante de vocês. Dá para imaginar? A gente acha que não faz diferença nenhuma eu dar R$1 ou dar R$50 ou nem um centavo para as campanhas. Queridos, faz toda a diferença. E essa frase me lembra muito da experiência do apóstolo Paulo. Ele perdeu toda a sua religião, ele perdeu toda a sua reputação, mas ele ganhou muito mais. A primeira coisa que ele ganhou foi poder conhecer de fato quem Jesus é. E isso é um privilégio, queridos. Isso é um grande privilégio. Isso é o maior valor que nós podemos ter. Conhecer a Cristo. Não é saber que existiu um Cristo histórico, não é saber que um tal de Jesus há 2000 anos ali na Palestina viveu, não, é de fato conhecer, se relacionar. Isso é conhecer a Cristo, é ter um relacionamento pessoal, não saber alguns fatos. Interessante que o apóstolo João ele fala exatamente isso no capítulo 17, que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Isso é conhecer a Deus. Talvez você saiba muita coisa sobre muita gente. Talvez você saiba até de pessoas que viveram séculos atrás. Se você gosta um pouco da história das coisas, a gente começa a saber várias coisas e se envolve nisso. Mas, queridos, coloque isso na sua cabeça. Cristianismo é Cristo, é conhecer a Jesus. A salvação é conhecer a Jesus Cristo de uma maneira pessoal. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Não é o Salvador do meu amigo, do meu parente, do meu colega. Ele é o meu Salvador. Isso é conhecer a Cristo. Esse bem, esse lucro que o apóstolo Paulo teve, ele não trocava por nada. E isso vai demonstrando outras características. O versículo 9 fala sobre essa tal da justiça de Cristo. O que será essa justiça de Cristo? Quando Paulo era fariseu, aquele judeu ortodoxo que seguia, a justiça ela emanava da lei. A justiça era o grande objetivo, porque ela provinha de obras. Mas nunca ele ia poder completar a justiça que provém de obras. Quando o apóstolo Paulo ele descobriu, ele creu em Jesus Cristo, ele viu que a sua justiça própria não valia nada, não valia de nada, e ele de fato ganha a justiça quando ele crê em Cristo. Ele é depositado na conta dele. E esse é o termo técnico que muitas vezes a gente estuda e de fato não sabe sobre a imputação, que Jesus veio na nossa conta espiritual e depositou uma grande transação ali, um grande volume, e agora nós estamos justos. Paulo descobre então que Jesus Cristo, que Deus, por meio de Jesus, tinha depositado a justiça na conta dele.
Você já recebeu um depósito inesperado? E era para você mesmo, não era pegadinha, não era erro. Imagina, às vezes a gente fica feliz com 30, 50, 100 reais. Imagina quando nós descobrimos, quando Paulo descobriu que na conta espiritual dele estava depositada a justiça de Cristo, capaz de tirar ele do inferno e o levar ao céu. Imagina. Ele descobriu que seus pecados haviam sido perdoados. Ele descobriu que os seus pecados estavam na conta de Cristo, não estavam mais na sua conta. Interessante que esse problema que o apóstolo Paulo vivia e viu que teria que mudar por causa desse encontro pessoal com Jesus Cristo, é o que acontece com muitas pessoas hoje em dia ainda. E vou falar para você, não são pessoas que estão longe da Bíblia e longe de Jesus. Muitas delas são pessoas religiosas. Sabe por quê? Essas pessoas, elas não entendem o teor da graça de Deus. Aquilo que Martinho Lutero tanto se enamorou da palavra de Deus em 1517, pela graça sois salvos. Por quê? Eles não conseguem abrir mão da justiça própria, não pode ser, porque eu tenho que me esforçar, eu tenho que merecer ser salvo. Não, querido, se tem algo que a gente não merece e nunca vai merecer, é a salvação. Por isso que ela é pela graça, mediante a fé. Um favor imerecido, um presente sem esperar. Isso é salvação. Essa é a graça de Deus na minha e na sua vida. Tentam usar de tudo, assim como os fariseus, os 10 mandamentos, tentam ver o pecado no seu coração. Eu tenho que merecer, eu tenho que fazer alguma coisa, porque a simplicidade da salvação não entra em algumas cabeças tão complexas por aí. Depositar a fé somente em Jesus Cristo. Terceiro lugar, o que ele ganhou? A comunhão. Poder agora desfrutar da presença, da amizade, da comunhão com Cristo. Talvez isso seja um grande problema para o nosso evangelismo, porque nós vamos evangelizar e quando a pessoa se converte, parece que acaba ali, não é verdade? Parece que o batismo é o ápice, é a última coisa. Mateus 28 já fala que batiza e depois tem que fazer o quê? Ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ensinado. A conversão não é o fim. A conversão é o nosso começo. É o começo do nosso relacionamento. É o começo da nossa comunhão com Cristo. Quando o apóstolo Paulo tem essa experiência com Cristo, transforma completamente a sua vida. Nada foi igual a partir daquele momento. Foi uma experiência pessoal. Versículo 10 fala que eu quero conhecer Cristo. Eu quero me envolver à medida que eu vou caminhar com Cristo. Eu oro, eu obedeço a sua vontade na minha vida. Eu procuro em tudo que eu fizer glorificar o seu nome. Quando Paulo vivia debaixo da lei, ele tinha uma série de regrinhas. Pode e não pode. Essa é a lei, esse é o Antigo Testamento. Mas quando ele entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele descobre um amigo, um mestre, um companheiro, sempre. Eis que estarei convosco todos os dias. Regras.
Estou cumprindo ou não estou? Desfrute, deleite de uma amizade. Se a gente continuar no versículo 10, fala que ele também quer conhecer o poder da ressurreição. A salvação, queridos, é uma experiência poderosa. Sabe por quê? A partir daquele dia, Cristo vive em mim. O Espírito Santo entra e preenche e sela o cristão a partir daquele dia, para a glória de Deus. E esse é um dos privilégios, o poder da ressurreição. Se você quer anotar um trecho para você entender de fato qual é o poder da ressurreição, é Efésios capítulo 1, dos versículos 15 a 23 e o capítulo 3, do 13 ao 21. Se quiser anotar, vale a pena, porque esse trecho nós vamos aprender sobre o poder da ressurreição do nosso Deus. Por fim, também foi uma experiência dolorosa e a participação em seus sofrimentos. Paulo sabia muito bem que participar dos sofrimentos de Cristo era um privilégio. Participar é um privilégio. Na verdade, na vida do apóstolo Paulo, o sofrimento é algo que está desde o início. Até no momento onde ele pede que algo que o incomodava, que a gente não sabe o que de fato era, Deus não tira aquilo que estava incomodando ele. E ele aprende que a graça de Deus bastava. A graça de Deus bastava. Paulo, que tinha perseguido, agora era perseguido. De perseguidor a perseguido. Esse é o apóstolo Paulo. Será que a sua história é igual? Mas vale a pena andar com Cristo. Vale a pena termos esse relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Porque Paulo aprendeu que para viver para Cristo, ele deveria morrer para ele mesmo. E sabe como nós fazemos isso? Cada dia tomando a nossa cruz, a cada dia seguindo o nosso mestre. Todo dia eu quero ser mais parecido com Jesus hoje. Eu quero ser o melhor cristão hoje, melhor do que ontem, talvez pior do que amanhã, para eu melhorar de novo, ser mais parecido com Jesus Cristo. Gálatas 2:20 talvez resuma tudo que Paulo ganhou. Diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a mudança. Esse é todo o lucro que o apóstolo Paulo tinha agora. Sem nenhuma dúvida, ele ganhou muito mais do que perdeu. Os lucros que ele teve foram tão expressivos que ele considera todas as outras coisas como esterco. Não tem como comparar. E vivendo essa comunhão diária com Deus, não era de se espantar que Paulo tivesse felicidade, alegria verdadeira, porque a vida dele não dependia de coisas baratas, coisas que o mundo pode nos dar hoje e tirar amanhã,
vida dele dependia dos valores eternos que ele encontrou e somente encontrado em Jesus Cristo. Isso é o que depende da nossa vida. Isso que vai depender da nossa eternidade, queridos. A nossa eternidade. Essa disposição espiritual de Paulo, onde os seus tesouros em Cristo, eles não podem ser roubados. Se tem uma coisa que a gente fica pensando em insegurança muitas vezes, aquilo que a gente trabalha, Deus dá a oportunidade, vem alguém e leva, às vezes extremamente rápido. Mas vou te dizer uma coisa: os tesouros espirituais não têm nenhuma maneira de sermos roubados. Então, vamos acumular no lugar certo? Vamos acumular no lugar onde não seremos roubados nunca? No lugar que vale a pena acumular? Nunca vai perder o valor. Nesses dias de inflação, não é verdade? A compra que você fazia por R$100, às vezes está voltando com 1/3, metade daquilo que você comprava. Não perde valor. Vamos investir certo? Vamos investir correto? Como que está o balanço da sua vida? Talvez hoje seja um bom dia para você se tornar um contador e fazer de fato um balanço da sua vida. O que eu valorizo? Onde eu tenho investido? O que é mais importante para mim? O que eu valorizo? Cristo é de fato esse amigo, companheiro, meu mestre, conselheiro? Ou é alguém que eu conheço? Algumas perguntas para a gente levar esse texto para a nossa semana. Eu já reconheci a minha necessidade e me voltei para o Salvador pela fé? Será que assim como Paulo, eu já tive esse encontro pessoal com Jesus Cristo? Ou eu já ouvi muita coisa, já me falaram muita coisa, mas eu nunca tive esse encontro pessoal com Jesus Cristo? Eu tenho de fato um relacionamento? Ou eu sei quem é, sei o que fez, mas eu não tenho uma amizade, eu não tenho uma troca, eu não tenho uma conversa, eu não aprendo do meu Senhor, do meu Mestre, do meu Salvador? Querido, se essa é a tua condição, hoje, vale a pena você fazer de Jesus Cristo o seu Salvador, o seu amigo pessoal. Talvez você tenha que abrir mão da justiça própria. Você acha que está acumulando pontos, está acumulando coisas para poder um dia chegar com tudo aquilo na balança e trocar pela salvação. Talvez você está caminhando isso a vida inteira. Será que hoje, essa noite, é o momento de você abrir mão dessa justiça própria e aceitar e receber o dom gratuito da justiça de Deus? É simples, mas vai te transformar completamente, vai te transformar eternamente. Se você já fez isso, quero que você pense comigo: o que Deus já removeu da sua vida? Aquilo que era prejudicial. E o que Ele aperfeiçoou quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo? Talvez você está pensando em algumas coisas que Deus ainda precisa remover, que você não está deixando. E o que Deus precisa falar? Meu filho,
abrace a justiça, abrace a verdade, vai viver essa vida boa, perfeita e agradável dentro da minha vontade. O que talvez ele já removeu um pedaço? Claro, ninguém está no zero mais, mas o que poderia ser a sua vida? Eu já desfruto de fato desse meu amigo, desse meu mestre e desse meu companheiro constante? Você tem uma conversa com ele todo dia? Você pede conselho para ele? Você compartilha da sua vida? Ou você é lembrado dele no final de semana só? Ou você lembra, é verdade, tem que falar com Deus, tem que falar com Jesus. Você abre a gavetinha da religião no domingo e fecha no domingo à noite mesmo. Não, queridos, Ele quer estar do seu lado todo dia, toda hora. Quando nós somos igreja reunida é muito gostoso, não é verdade? Eu gosto muito, é muito bom a gente estar aí vários meses abertos e com a possibilidade de estarmos juntos. Mas quando nós somos igreja espalhada durante a semana, cada um no seu contexto, quando você precisa de um amigo, você vai bater na porta de quem? Você vai ligar para quem? É Jesus? De fato, de verdade? Hoje a gente pode ver que esse balanço que a justiça pela fé nos apresenta, esse sim é aceito por Deus. Tudo aquilo que a justiça pelas obras nos apresenta é rejeitado por Deus. Mas quando Deus olha para nós e vê o sangue de Jesus, nós somos aceitos por Deus. Essa justiça pela fé nos torna aceitos por Deus. Vamos orar? Pai querido, como é maravilhoso isso aqui que o apóstolo Paulo escreveu, supervisionado pelo Espírito Santo para nós. Que texto fantástico o Senhor preservou para nós hoje. Que privilégio temos na nossa língua do coração. Temos a chance de lermos, estudar e ver realmente todos esses privilégios de confiarmos na justiça pela fé. Senhor, o meu desejo nessa noite é que todos os que me ouvem aqui possam depositar a sua fé somente no sacrifício de Jesus Cristo e sair daqui com a certeza do seu encontro com Jesus, como nós cantamos aqui, desse lugar maravilhoso que é o céu, um lugar preparado, mas para pessoas preparadas, para pessoas que entenderam e depositaram a sua fé em Jesus Cristo. Senhor, nos leva a sermos também embaixadores dessa grande notícia. Por onde o Senhor nos levar, que a nossa primeira missão seja falar do amor de Cristo por toda a humanidade, por cada uma das pessoas. Senhor, nos dá coragem para mudar aquilo que a gente precisa. Nos dá força, muitas vezes, para suportar dificuldades, mas vale a pena. O Senhor não vai nos poupar do sofrimento, mas Ele vai estar conosco em meio ao sofrimento. Não existe promessa mais linda do que essa. Senhor, ajude a cada um aqui, a cada dia, ser mais parecido com o Teu Filho Jesus Cristo. É o que eu peço, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.